E se alguém me perguntasse, há alguns meses, qual era a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, eu provavelmente responderia sem pensar: meu irmão. Hoje, depois de tudo o que aconteceu, essa resposta me faz rir de nervoso, porque a verdade é que a pessoa que mais destruiu minha vida foi justamente alguém que cresceu ao meu lado. Mas antes de contar o que ele fez, preciso explicar como tudo começou. Meu pai se chamava Antônio. Era um homem simples, dono de uma oficina mecânica no interior de São Paulo. Não era rico, mas também nunca deixou faltar nada para ninguém. Meu nome é Carolina. Tenho 34 anos. Eu cresci ouvindo o barulho das ferramentas, o som dos carros entrando na oficina e o rádio velho que ele ligava todas as manhãs antes mesmo do sol nascer. Meu pai trabalhava muito, mais do que qualquer pessoa que eu conheci. Mesmo depois dos 60 anos, continuava chegando na oficina antes dos funcionários. Era daquele tipo de homem que sentia orgulho do próprio esforço. Mas 4 anos antes de sua morte, tudo começou a mudar. Ele recebeu o diagnóstico de Parkinson. No início, os sintomas eram pequenos. Um tremor discreto na mão. Um pouco mais de dificuldade para segurar objetos. Nada muito preocupante. Mas, aos poucos, a doença começou a avançar. E junto com ela vieram consultas médicas, exames, remédios e inúmeras limitações. Foi nesse período que a dinâmica da nossa família mudou completamente. Meu irmão, Renato, era 3 anos mais velho que eu. Casado. 2 filhos. Sempre ocupado. Pelo menos era essa a justificativa dele. Quando meu pai começou a precisar de ajuda, Renato dizia que estava sem tempo. Quando precisava ir a consultas, Renato estava trabalhando. Quando surgia alguma emergência, Renato estava viajando. Quando meu pai precisava de companhia, Renato tinha algum compromisso. No começo eu entendia. Afinal, cada pessoa tem sua vida. Mas os meses passaram. Depois os anos. E a situação continuou exatamente igual. Sem perceber, eu fui assumindo cada vez mais responsabilidades. Eu levava meu pai ao médico. Eu organizava os remédios. Eu resolvia problemas bancários. Eu cuidava dos documentos. Eu fazia compras. Eu acompanhava exames. Eu passava fins de semana inteiros na casa dele. Muitas vezes deixei de sair com amigos. Deixei de viajar. Deixei de viver certas experiências. Não porque alguém me obrigou, mas porque ele era meu pai. E eu não conseguiria dormir tranquila sabendo que ele precisava de ajuda. Minha mãe havia falecido alguns anos antes. Então, na prática, éramos apenas nós. Eu, meu pai, e um irmão que aparecia cada vez menos. Ainda assim, nunca reclamei. Pelo menos não para o meu pai. Ele já carregava peso demais. Não queria que carregasse culpa também. Às vezes ele perguntava: o Renato não ligou? Eu respondia: deve estar ocupado. Mesmo quando sabia que não estava. Eu tentava proteger a imagem do meu irmão. Talvez porque quisesse acreditar que ele ainda se importava. Talvez porque fosse mais fácil mentir para mim mesma. Com o tempo, meu pai começou a perceber sozinho. E isso machucava. Lembro de uma tarde em que estávamos sentados na varanda. Ele observava a rua em silêncio. De repente disse: filha, você já reparou que algumas pessoas só aparecem quando precisam de alguma coisa? Eu sabia exatamente de quem ele estava falando, mas fingi não entender. Como assim? Ele sorriu. Aquele sorriso triste que só pais sabem dar. Nada. Esquece. Mas eu não esqueci. Porque, no fundo, eu sabia. Todos sabíamos. Só não queríamos admitir. Mesmo assim, quando o Renato aparecia, meu pai fazia festa. Parecia esquecer meses inteiros de ausência. Era feliz apenas por vê-lo. E talvez seja isso que o amor de pai faz. Ele encontra desculpas onde ninguém mais encontra. Os anos passaram. A doença avançou. Meu pai ficou mais frágil, mais lento, mais dependente. Mas continuava sendo ele. Continuava contando histórias. Continuava dando conselhos. Continuava sorrindo. Até aquela madrugada. Uma madrugada que mudou tudo. Era um pouco mais de 4 horas da manhã quando meu celular começou a tocar. Lembro porque eu havia dormido tarde. Estava exausta. Quando vi o nome do hospital na tela, meu coração disparou. Atendi imediatamente. E bastaram poucos segundos para entender. Meu pai havia sofrido um infarto. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Eu não lembro exatamente o que aconteceu depois disso. Só lembro de sentir um vazio enorme, como se alguém tivesse arrancado uma parte de mim. Passei os dias seguintes funcionando no automático. Resolvi documentos. Conversei com parentes. Organizei o velório. Recebi dezenas de mensagens. Mas nada parecia real. Era como viver dentro de uma névoa. O velório aconteceu no dia seguinte. A cidade inteira apareceu. Meu pai era muito querido. Clientes antigos, vizinhos, amigos, pessoas que eu nem conhecia vieram prestar homenagem. Cada uma delas tinha uma história para contar. Uma lembrança. Uma ajuda que ele ofereceu. Um conselho que deu. Foi então que Renato chegou. Vestido de preto. Olhos vermelhos. Aparentemente destruído. Durante o velório inteiro ele chorou. Mais do que todo mundo. Abraçava as pessoas. Falava sobre o quanto amava nosso pai. Dizia o quanto estava sofrendo. E eu acreditava. Por que não acreditaria? Era meu irmão. Quando o caixão começou a descer, ele me abraçou tão forte que eu quase perdi o equilíbrio. Nós dois choramos. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Hoje, olhando para trás, aquele abraço parece completamente diferente. Porque agora eu sei coisas que naquela época eu não sabia.
Mas naquele dia eu não desconfiei de nada. Absolutamente nada. Após o enterro, os dias ficaram estranhos. A casa parecia vazia. Silenciosa. Eu continuava visitando o local quase todos os dias. Ainda encontrava objetos do meu pai espalhados pelos cômodos. Os óculos na mesa. Uma camisa pendurada atrás da porta. Uma xícara que ele usava todas as manhãs. Pequenas coisas que machucavam mais do que deveriam. Foi nessa época que comecei a notar algo diferente em Renato. Ele passou a frequentar a casa com muito mais frequência. Muito mais do que durante os 4 anos em que nosso pai esteve doente. No começo achei que fosse saudade. Mas logo percebi que não era. Ele começou a fazer perguntas estranhas. Perguntas específicas demais. Sobre documentos. Escrituras. Contas. Contratos. Papéis da oficina. Aplicações financeiras. Seguros. Coisas que nunca haviam despertado interesse nele antes. Certa tarde, cheguei à casa e encontrei Renato sozinho no escritório. Ele estava mexendo em gavetas, pastas, caixas de documentos. Quando me viu, fechou tudo rapidamente. "O que você está procurando?" Perguntei. Ele sorriu, só tentando organizar as coisas. Parecia uma resposta normal, mas havia algo estranho, algo que eu não conseguia explicar. Mesmo assim, ignorei. Talvez porque a última coisa que passava pela minha cabeça era desconfiar do meu próprio irmão. 2 semanas se passaram, até que numa sexta-feira à noite, meu celular tocou. Era Renato. A voz dele parecia séria, controlada, quase ensaiada. "A Carolina, preciso que você venha aqui amanhã de manhã. Aconteceu alguma coisa?" "Sim." "O quê?" Alguns segundos de silêncio. Então ele respondeu. "Tem uma coisa que o pai deixou preparada antes de morrer." Meu coração acelerou. "Que coisa?" "Amanhã você vai entender." E desligou. Passei a noite inteira sem conseguir dormir. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Talvez fosse alguma dívida. Talvez algum documento da oficina. Talvez alguma decisão importante. Eu não fazia ideia. Na manhã seguinte cheguei cedo. Renato já estava lá, sentado à mesa, com uma pasta preta apoiada diante dele. Quando me viu entrar, fez sinal para que eu me sentasse. Respirou fundo. Olhou diretamente para mim. E então pronunciou uma frase que fez meu estômago congelar. "O pai deixou um testamento." Naquele instante, eu não fazia ideia de que aqueles documentos estavam prestes a destruir tudo o que eu acreditava sobre a minha família. Quando comecei a ler o testamento, percebi que meu pai tinha deixado quase tudo para o Renato. E quanto mais eu olhava para aqueles papéis, mais sentia que havia algo muito errado ali. Eu fiquei alguns segundos olhando para o meu irmão sem conseguir dizer uma palavra. Um testamento? Meu pai nunca havia mencionado nada sobre isso. Nem para mim, nem para ninguém que eu conhecesse. E isso já parecia estranho. Durante os 4 anos em que cuidei dele praticamente todos os dias, conversamos sobre tudo. Sobre saúde, sobre dinheiro, sobre a oficina, sobre o futuro. Mas nunca, absolutamente nunca, ele comentou a existência de um testamento. "Que testamento?" Perguntei. Renato abriu a pasta com calma. Calma demais. Como alguém que havia ensaiado aquele momento diversas vezes. Então retirou um conjunto de documentos e colocou sobre a mesa. "O pai deixou isso registrado alguns meses antes de morrer." Meu coração começou a acelerar. Olhei para os papéis. Depois para ele. Depois novamente para os documentos. Minha mente tentava entender o que estava acontecendo. Mas algo dentro de mim já estava desconfortável. Não era exatamente desconfiança. Era uma sensação estranha. Como quando você entra em um lugar e percebe que alguma coisa está fora do lugar, mas não consegue identificar o que. Renato empurrou os documentos na minha direção. "Pode ler." Peguei as folhas. Minhas mãos tremiam. Talvez pela ansiedade. Talvez pelo medo. Talvez porque, pela primeira vez desde a morte do meu pai, eu sentia que algo muito importante estava prestes a acontecer. Comecei a ler. As primeiras linhas pareciam normais. Dados pessoais. Informações legais. Termos jurídicos. Mas então cheguei à parte que realmente importava. E senti um nó se formando na garganta. Segundo aquele documento, meu pai havia decidido deixar quase todo o patrimônio para Renato. A casa. A oficina. O terreno ao lado da oficina. Grande parte das economias. Até mesmo alguns investimentos que eu nem sabia que existiam. Eu continuava lendo, tentando encontrar algum erro, alguma explicação, alguma coisa que justificasse aquilo, mas ela não aparecia. No final das contas, eu receberia apenas uma pequena quantia em dinheiro, uma quantia tão pequena que parecia quase simbólica. Fiquei em silêncio, por muito tempo. Minha mãe também. Ela estava sentada na outra ponta da mesa, os olhos fixos nos documentos, sem acreditar no que estava vendo. "Isso não faz sentido", ela murmurou. Renato cruzou os braços. "Foi a decisão dele." Minha mãe balançou a cabeça. "Não. Eu conheci seu pai durante 40 anos. Isso não parece uma decisão dele." "Mas foi." "Renato." "Mãe, está tudo documentado." O ambiente começou a ficar pesado. Muito pesado. Olhei novamente para as folhas. Meu pai sempre tratou os 2 filhos da mesma forma. Sempre. Nunca houve favoritismo. Nunca houve diferença. Ele repetia desde que éramos crianças. O que é de um filho é do outro também. Era quase uma filosofia de vida para ele. Por isso aquele documento parecia tão absurdo. Não combinava com quem ele era. Não combinava com nada que eu conhecia.
Quando ele fez isso? Perguntei. Uns 8 meses atrás. 8 meses? Sim. Aquilo me confundiu ainda mais. 8 meses antes da morte dele eu continuava acompanhando praticamente toda a rotina. Consultas, exames, reuniões, problemas da oficina. Como algo tão importante poderia ter acontecido sem que eu soubesse? E por que ele nunca comentou comigo? Renato deu de ombros. Talvez porque não quisesse. A resposta me atingiu como um soco. Talvez porque não quisesse. Fiquei olhando para ele, tentando entender se aquilo realmente estava acontecendo. E foi nesse momento que percebi algo. Pela primeira vez desde o início daquela conversa. Renato não parecia triste. Nem um pouco. Na verdade, parecia satisfeito. Havia algo em seu rosto. Uma tranquilidade estranha. Como alguém que já sabia exatamente qual seria o resultado daquela reunião. E talvez soubesse mesmo. Minha mãe começou a chorar. Baixinho. Sem fazer escândalo. Apenas lágrimas silenciosas. Aquilo me partiu o coração. Ela havia acabado de perder o marido. Agora parecia estar perdendo também a imagem da família que construiu durante toda a vida. Seu pai jamais faria isso. Ela repetia. Mãe aceita. Foi a vontade dele. A forma como Renato falou aquilo me incomodou profundamente. Não havia tristeza. Não havia emoção. Só impaciência. Como se quisesse encerrar o assunto o mais rápido possível. Como se aquela reunião fosse apenas uma formalidade. Continuei analisando os documentos. Página por página. Assinatura por assinatura. Carimbo por carimbo. Tudo parecia correto. Tudo parecia oficial. E isso era justamente o que me assustava. Porque quanto mais legítimo parecia, mais difícil ficava entender. Meu pai não era impulsivo. Ele não tomava decisões radicais. Muito menos escondidas. Se realmente quisesse deixar quase tudo para Renato, por que nunca comentou nada? Por que nunca preparou ninguém para isso? Por que nunca deu qualquer sinal? Nenhuma resposta fazia sentido. A reunião terminou pouco depois. Minha mãe estava emocionalmente destruída. Eu também. Mas de uma forma diferente. Enquanto ela estava triste, eu estava confusa. Muito confusa. Saí dali com uma sensação horrível. Como se existisse uma peça faltando naquele quebra-cabeça. Cheguei em casa. Joguei a bolsa no sofá. E fiquei sentada olhando para a parede. Por horas. Revivendo cada detalhe da conversa. Cada palavra. Cada reação. Principalmente as reações de Renato. Algo estava errado. Eu sentia isso. Mas não tinha provas. Não tinha argumentos. Não tinha nada. Apenas uma sensação. E sensações não valem muita coisa. Pelo menos era o que eu pensava naquele momento. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Renato começou a agir como dono de tudo. Absolutamente tudo. Passou a frequentar a oficina diariamente. Começou a dar ordens aos funcionários. Tomou decisões sem consultar ninguém. Falava sobre reformas na casa. Sobre venda de equipamentos. Sobre investimentos. Como se tudo já estivesse resolvido. Como se a herança já estivesse definitivamente nas mãos dele. E isso começou a incomodar muita gente. Principalmente pessoas que conheciam meu pai. Alguns funcionários da oficina chegaram a me procurar. Seu pai nunca falava desse testamento. Ele sempre dizia que tudo seria dividido. Tem certeza que isso está certo? Eu respondia que não sabia. Porque realmente não sabia. Mas cada comentário aumentava minha inquietação. Até que aconteceu uma coisa aparentemente pequena. Algo que mudaria tudo. Eu estava organizando alguns documentos antigos do meu pai. Coisas que ainda estavam espalhadas pela casa. Notas fiscais. Receitas médicas. Contratos. Papéis comuns. Foi então que encontrei um bloco de anotações. Nada importante. Ou pelo menos parecia não ser. Comecei a folhear distraidamente. Até encontrar algumas assinaturas. Meu pai tinha o costume de testar canetas em qualquer papel disponível. Por isso havia diversas assinaturas espalhadas pelas páginas. Assinaturas recentes. Dos últimos anos. E foi quando eu observei algo que fez meu coração acelerar. As assinaturas estavam tremidas. Muito tremidas. Exatamente como era esperado para alguém que convivia com Parkinson. Fiquei olhando para elas. Depois lembrei da assinatura presente no testamento. E uma sensação estranha percorreu meu corpo. A assinatura do testamento parecia diferente. Muito diferente. Naquele momento tentei convencer a mim mesma de que era impressão. Que eu estava procurando problemas onde não existiam. Mas a dúvida já havia sido plantada. Peguei uma cópia do documento. Comparei as assinaturas. 1, 2, 3 vezes. Quanto mais eu observava, mais desconfortável ficava. Não era apenas a aparência. Era algo difícil de explicar. Como se uma assinatura tivesse sido feita por uma pessoa diferente. Pela primeira vez desde que tudo começou, uma palavra passou pela minha cabeça. Fraude. Eu imediatamente afastei o pensamento. Era absurdo. Era meu irmão. Meu próprio irmão. Mas por mais que tentasse ignorar, a dúvida continuava ali, crescendo, se fortalecendo, me impedindo de dormir. E naquela noite eu tomei uma decisão. No dia seguinte eu iria atrás de respostas, mesmo que não gostasse do que encontrasse. Porque uma coisa já estava clara. Quanto mais eu olhava para aquele testamento, menos ele parecia ter sido feito pelo meu pai. No dia seguinte, usei minha experiência de anos trabalhando em cartório para analisar aquele documento com atenção. E foi então que encontrei o primeiro erro que poderia derrubar toda a farsa.
Naquela noite, eu praticamente não dormi. Toda vez que fechava os olhos, a imagem daquele testamento voltava para minha cabeça. A assinatura, os documentos, a tranquilidade do Renato, tudo parecia errado. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia aceitar a possibilidade que começava a surgir diante de mim, porque se eu estivesse certa, não estaríamos falando apenas de uma disputa por herança. Estaríamos falando de uma traição muito maior, uma traição capaz de destruir uma família inteira. Levantei cedo na manhã seguinte, preparei café, mas mal consegui beber. Meu estômago estava embrulhado. Peguei a cópia do testamento, coloquei dentro da bolsa e saí de casa. Durante os 12 anos em que trabalhei em cartório, aprendi uma coisa: documentos mentem, pessoas mentem, mas detalhes quase nunca mentem. A maioria das fraudes não é descoberta porque alguém confessa. Ela é descoberta porque alguém deixa escapar um detalhe, um carimbo, uma data, uma assinatura, um registro. Alguma coisa sempre fica para trás. Eu só não imaginava que encontraria esse detalhe tão rápido. Cheguei ao trabalho tentando agir normalmente. Não queria levantar suspeitas, nem criar comentários. Afinal, se estivesse errada, estaria acusando meu próprio irmão de algo gravíssimo apenas por causa de uma impressão. Passei boa parte da manhã tentando me concentrar, mas era impossível. Aquela dúvida estava me consumindo. Durante o horário de almoço, procurei um lugar vazio e voltei a analisar os documentos, página por página, linha por linha, mais uma vez. E foi então que encontrei algo estranho, uma informação que havia passado despercebida nas primeiras leituras. Segundo o testamento, meu pai teria assinado o documento aproximadamente 8 meses antes de morrer. Imediatamente tentei lembrar daquela época. 8 meses antes da morte dele. Foi quando algo me atingiu. Naquela semana específica meu pai estava internado. Eu lembrava perfeitamente. Porque eu havia passado praticamente 5 dias dormindo em cadeiras de hospital. Foi um período difícil. Ele estava muito debilitado. Mal conseguia caminhar sozinho. Dependia de ajuda para quase tudo. Peguei o celular. Abri as fotos antigas. Comecei a procurar registros daquela época, e encontrei fotos no hospital, mensagens trocadas com médicos, comprovantes de exames. Tudo confirmava minha memória. Meu pai realmente estava internado. Olhei novamente para o documento. Segundo o testamento, naquele mesmo período ele teria comparecido pessoalmente para realizar procedimentos burocráticos importantes. Aquilo não parecia impossível, mas parecia improvável, muito improvável. Meu coração começou a acelerar. Talvez eu finalmente estivesse chegando perto de alguma resposta. Naquele fim de tarde, resolvi visitar a oficina. Fazia alguns dias que eu não aparecia por lá. Desde a reunião do testamento, evitava o local porque cada canto me fazia lembrar do meu pai. Mas agora eu precisava conversar com algumas pessoas. Quando cheguei, vários funcionários vieram me cumprimentar. Alguns deles trabalhavam com meu pai havia mais de 20 anos. Pessoas que praticamente faziam parte da família. Conversei com um deles, o Sr. Cláudio, funcionário mais antigo da oficina. Meu pai confiava cegamente nele. Depois de alguns minutos de conversa, fiz uma pergunta aparentemente simples. Você lembra como meu pai estava 8 meses antes de morrer? Cláudio pensou por alguns segundos. Lembro. Foi quando ele ficou internado, não foi? Meu coração disparou. Foi. Naquela época ele estava bem mal. Passou vários dias sem aparecer aqui. Eu assenti lentamente. Mais uma confirmação. Mais uma peça se encaixando. Mas ainda não era suficiente. Eu precisava de algo concreto. Algo que pudesse provar alguma coisa. Quando estava indo embora, Cláudio me chamou. Carolina. Oi? Posso te perguntar uma coisa? Claro. Ele hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Você realmente acredita nesse testamento? A pergunta me pegou desprevenida. E por que está perguntando isso? Ele suspirou. E porque seu pai falava muito de você. Muito mesmo. Ele tinha orgulho de você. Orgulho de verdade. Nunca ouvi aquele homem dizer que deixaria tudo para um filho só. Nunca. Aquela conversa ficou ecoando na minha cabeça durante todo o caminho para casa. Quando cheguei, decidi fazer algo que vinha evitando desde o início. Peguei uma caixa antiga onde meu pai guardava documentos pessoais. Dentro dela havia dezenas de papéis, contratos, recibos, declarações, anotações, e principalmente assinaturas. Assinaturas de vários períodos da vida dele. Passei horas comparando cada uma delas com a assinatura presente no testamento. No começo as diferenças pareciam pequenas, mas conforme analisava melhor, elas ficavam mais evidentes. O traçado, a inclinação, a pressão da caneta. Pequenos detalhes. Detalhes que a maioria das pessoas jamais perceberia, mas que começaram a chamar minha atenção. E então encontrei algo ainda mais estranho. Nos últimos anos, por causa do Parkinson, meu pai havia desenvolvido um hábito involuntário. Sempre que assinava documentos, fazia uma pequena pausa no meio da assinatura. Era algo quase imperceptível, mas aparecia em praticamente todos os registros recentes. Em todos, sem exceção, menos no testamento. Ali a assinatura era fluida, perfeita, limpa, como se tivesse sido feita por alguém com firmeza total nas mãos. Fiquei olhando para aquilo por vários minutos, tentando encontrar uma explicação, mas nenhuma aparecia.
Naquele instante, pela primeira vez, parei de me perguntar se havia algo errado, e comecei a me perguntar quanto havia de errado. A diferença era enorme, porque uma coisa é suspeitar, outra completamente diferente é começar a acreditar. Naquela noite, liguei para uma amiga chamada Patrícia. Nós trabalhávamos juntas há anos. Além disso, ela tinha experiência com análise documental. Contei tudo, desde o enterro, até o testamento, até as assinaturas. Ela ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, fez apenas uma pergunta. Você tem certeza de que quer descobrir a verdade? Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Porque às vezes a verdade custa caro, muito caro. Olhei para o teto. Em qualquer outro momento eu teria respondido imediatamente. Mas agora eu entendia exatamente o que ela queria dizer. Se eu estivesse certa, meu irmão poderia estar envolvido em algo muito sério, e descobrir isso significaria destruir para sempre a relação que ainda restava entre nós. Mesmo assim respondi. Eu preciso saber. Patrícia ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse. Então faça a coisa certa. Leve isso para uma análise profissional. Não tire conclusões sozinha. Busque provas. Aquilo fazia sentido. Era exatamente o que eu precisava. Provas. Fatos. Algo que não dependesse apenas da minha opinião. No dia seguinte comecei a organizar tudo. Documentos antigos. Assinaturas. Datas. Registros médicos. Internações. Tudo que pudesse ajudar. Eu não estava mais agindo por intuição. Agora estava construindo um quebra-cabeça. Peça por peça. E quanto mais peças apareciam, mais assustadora a imagem final começava a ficar. 3 dias depois, consegui encaminhar cópias do material para uma análise preliminar. Não era um laudo oficial ainda, mas já seria suficiente para identificar possíveis inconsistências. A espera foi torturante. Cada hora parecia uma eternidade. Eu tentava trabalhar, tentava manter a rotina, mas minha cabeça estava completamente em outro lugar, até que o telefonema finalmente chegou. Era Patrícia. A voz dela parecia diferente. Muito diferente. Séria. Pesada. Como alguém que não sabia exatamente como começar uma conversa. Meu coração acelerou imediatamente. E então? Perguntei. Houve alguns segundos de silêncio. Depois ela respondeu. Carolina, acho melhor você se sentar. Naquele instante, eu soube. Soube que minha vida estava prestes a mudar novamente. E dessa vez de uma forma muito pior do que eu imaginava. Quando Patrícia me revelou o que havia encontrado na assinatura do testamento, eu finalmente entendi por que Renato estava tão tranquilo desde o início. O problema era que a situação era muito mais grave do que uma simples falsificação. Quando Patrícia disse para eu me sentar, meu coração começou a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Eu já esperava ouvir alguma coisa ruim, mas não estava preparada para o que veio em seguida. Carolina, existem fortes indícios de que essa assinatura não foi feita pelo seu pai. Por alguns segundos, fiquei em silêncio. A frase ecoava na minha cabeça. Mesmo depois de tudo que eu havia descoberto, ouvir aquilo de outra pessoa foi diferente. Muito diferente. Porque até aquele momento tudo ainda era uma suspeita. Agora não. Agora alguém experiente estava me dizendo exatamente o que eu mais temia. Você tem certeza? Perguntei. O suficiente para dizer que isso precisa ser investigado oficialmente. Senti minhas pernas enfraquecerem. Sentei no sofá, olhando para o nada, tentando organizar os pensamentos. Mas havia algo que me incomodava ainda mais. Patrícia, você falou indícios. Tem mais alguma coisa? Do outro lado da linha houve silêncio. Um silêncio que durou tempo demais. Então ela respondeu. Tem. Meu estômago afundou. O que foi? O problema não parece estar apenas na assinatura. Naquele instante senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro, porque eu já sabia o que aquilo significava, e não queria acreditar. Explica. Existem inconsistências em outros pontos do documento. Fechei os olhos. Que tipo de inconsistências? E datas, registros, informações administrativas, coisas que não deveriam apresentar divergências. Aquilo me deixou sem reação, porque uma assinatura falsa poderia ser um erro isolado, mas vários erros. Isso indicava algo muito maior, muito mais planejado, muito mais perigoso. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada por quase 1 hora sem fazer absolutamente nada, só pensando. Pensando no meu pai, pensando na minha mãe, pensando em Renato, principalmente em Renato, porque uma pergunta não saía da minha cabeça. Até onde ele tinha ido? Eu ainda tentava encontrar uma explicação alternativa, uma justificativa, qualquer coisa, mas quanto mais pensava, mais difícil ficava. Todas as peças começavam a apontar para o mesmo lugar, e eu odiava isso. Odiava porque não queria acreditar que meu próprio irmão fosse capaz de algo assim. Nos dias seguintes, comecei a reunir tudo o que havia descoberto. Organizei documentos, datas, registros médicos, comprovantes de internação, assinaturas antigas, anotações, tudo. Eu precisava transformar suspeitas em fatos. Enquanto isso, Renato continuava agindo como se nada estivesse acontecendo. Na verdade, parecia mais confiante do que nunca. Passou a frequentar a oficina diariamente. Tomava decisões. Mudava processos. Falava sobre o futuro da empresa, como se já fosse oficialmente o dono. Alguns funcionários começaram a demonstrar desconforto. Outros ficaram revoltados.
mas ninguém dizia nada diretamente para ele. O clima estava ficando cada vez mais pesado. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Era um dos antigos clientes do meu pai. Seu nome era Geraldo. Ele conhecia nossa família havia décadas. E Carolina, preciso conversar com você. A voz dele parecia séria. Marcamos um encontro para aquela mesma tarde. Quando cheguei ao café, percebi que ele estava nervoso. Muito nervoso. Sentamos. Conversamos alguns minutos. Até que ele finalmente chegou ao assunto. Eu não sei se isso tem importância, mas achei que você deveria saber. Meu coração acelerou. Saber o quê? Alguns meses antes da morte do seu pai, eu vi seu irmão saindo de um escritório de advocacia. Franzi a testa. E daí? O problema é que ele não estava sozinho. Como assim? Ele estava carregando uma pasta cheia de documentos. E dizia para a pessoa que estava com ele que aquilo resolveria o problema da herança. Fiquei imóvel, sem conseguir responder. Você tem certeza disso? E absoluta. Meu coração começou a disparar, porque aquilo aconteceu justamente no período em que o suposto testamento havia sido criado. Mais uma coincidência. Outra coincidência. E mais outra. Já havia coincidências demais. Naquela noite quase não consegui dormir. Quanto mais informações apareciam, pior tudo ficava. Mas o verdadeiro golpe veio 3 dias depois. Foi quando um advogado especializado analisou toda a documentação reunida até então. A reunião durou quase 2 horas. No final, ele fechou a pasta, olhou diretamente para mim e disse: "E Carolina, se tudo isso for confirmado oficialmente, estamos diante de uma fraude documental muito séria." Minha garganta secou. O que isso significa? Significa que alguém pode ter tentado manipular um processo sucessório. Minha mãe, que estava ao meu lado, começou a chorar. Foi a primeira vez que ela ouviu aquilo de forma tão direta. Até então ela ainda alimentava a esperança. Esperança de que tudo fosse um mal-entendido. Mas agora essa esperança começava a desaparecer. Eu segurei sua mão, enquanto ela chorava silenciosamente. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque naquele instante percebi que não existia mais volta. Mesmo que eu quisesse proteger meu irmão, mesmo que eu quisesse evitar conflitos, mesmo que eu quisesse esquecer tudo, não era mais possível. A verdade estava avançando, e ninguém conseguiria pará-la. Poucos dias depois, Renato descobriu que eu estava investigando o caso. Não sei como. Talvez alguém tenha comentado. Talvez ele tenha percebido sozinho. Mas descobriu. E ficou furioso. Ele apareceu na minha casa sem avisar, batendo na porta com força. Quando abri, encontrei um homem completamente diferente daquele que eu conhecia. O rosto vermelho, os olhos cheios de raiva. Você está tentando me prejudicar? Estou tentando descobrir a verdade. A verdade já está nos documentos. Talvez não esteja. O olhar dele mudou imediatamente. Por uma fração de segundo. Foi rápido. Mas eu percebi. Pela primeira vez desde que tudo começou, Renato pareceu assustado. Assustado de verdade. Você está cometendo um erro. Eu não acho. Carolina, para com isso. Não. Ele respirou fundo, tentando controlar a própria raiva. Você vai destruir essa família. Aquilo me fez rir, não porque fosse engraçado, mas porque era absurdo. Ele não respondeu. Apenas me encarou. E naquele instante aconteceu algo que jamais vou esquecer. Durante alguns segundos, o silêncio tomou conta de tudo. E eu vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Medo. Não raiva. Não indignação. Medo. Como alguém que percebeu que o plano perfeito estava começando a desmoronar. Pouco depois ele foi embora, sem dizer mais nada. Mas aquele encontro deixou uma certeza. Se Renato estava tão nervoso, era porque sabia que o problema era real. Muito real. Na semana seguinte, finalmente saiu o laudo oficial preliminar. E quando li as primeiras páginas, senti meu corpo inteiro gelar, porque as conclusões eram ainda piores do que eu imaginava. Muito piores. Não havia apenas problemas na assinatura. Existiam inconsistências suficientes para colocar em dúvida a autenticidade de todo o documento. Eu fechei os olhos, respirei fundo, e percebi que a batalha que vinha travando até ali era apenas o começo, porque agora o caso deixaria de ser uma discussão familiar. Agora ele seguiria por caminhos muito maiores, caminhos capazes de destruir completamente a vida de alguém. E pela primeira vez desde a morte do meu pai, tive medo de descobrir até onde aquela história realmente chegava. Quando o laudo oficial foi apresentado, Renato finalmente percebeu que não conseguiria esconder a verdade para sempre. Mas o que aconteceu durante a audiência surpreendeu até mesmo os advogados envolvidos no caso. Quando o laudo oficial ficou pronto, eu achei que sentiria alívio, mas não senti. Na verdade, senti algo muito pior. Tristeza. Uma tristeza profunda. Porque naquele momento não existiam mais dúvidas. Não existiam mais teorias. Não existiam mais explicações alternativas. A verdade estava ali, escrita em páginas e páginas de análises técnicas. As inconsistências eram graves. Graves demais para serem ignoradas. Lembro de estar sentada ao lado da minha mãe enquanto o advogado explicava cada detalhe. Ela segurava um lenço nas mãos, em silêncio, sem forças para interromper, sem forças para discutir. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. E eu entendia perfeitamente, porque eu também estava cansada. Cansada de investigar, cansada de desconfiar, cansada de descobrir coisas que eu jamais gostaria de saber. Mas ainda faltava uma etapa.
A mais importante de todas, a audiência. Durante semanas, a tensão aumentou. Renato praticamente desapareceu. Já não frequentava a oficina com a mesma frequência. Já não fazia planos. Já não falava sobre reformas. Já não parecia tão confiante. As pessoas começaram a perceber. Até os funcionários comentavam. Algo havia mudado. Aquele homem seguro de si havia desaparecido. No lugar dele existia alguém constantemente preocupado. Sempre olhando para trás. Sempre nervoso. Sempre irritado. E quanto mais o dia da audiência se aproximava, pior ele ficava. Eu tentei não alimentar expectativas. Sabia que processos são imprevisíveis. Sabia que nada estava garantido. Mas uma coisa eu tinha certeza. Meu pai merecia a verdade. E eu não iria parar até encontrá-la. Finalmente chegou o dia. Acordei antes do despertador. Nem precisava. Mal havia dormido. Passei boa parte da madrugada olhando para o teto, pensando em tudo o que aconteceu desde aquele telefonema do hospital. Parecia que tinham passado anos, mas ainda não fazia nem 6 meses. Quando cheguei ao fórum, minhas mãos estavam geladas. Minha mãe estava comigo, mais silenciosa do que nunca. Entramos, sentamos, esperamos, até que Renato apareceu. E foi nesse momento que percebi o tamanho da mudança. Ele parecia acabado, muito diferente daquele homem que colocou o testamento sobre a mesa meses antes. O rosto cansado, as olheiras profundas, o olhar inquieto. Pela primeira vez, ele evitou olhar diretamente para mim. E aquilo me chamou a atenção, porque Renato sempre foi uma pessoa extremamente confiante. Extremamente. Mas agora parecia alguém carregando um peso enorme. A audiência começou. Os advogados apresentaram documentos, laudos, relatórios, análises, datas, registros médicos, assinaturas. Tudo aquilo que eu havia passado meses reunindo, peça por peça, pacientemente, sem imaginar que um dia estaria ouvindo tudo aquilo em uma sala de audiência. Enquanto as informações eram apresentadas, observei Renato. Ele parecia cada vez mais desconfortável, cada vez mais tenso. Em determinado momento, chegou a abaixar a cabeça, como se não conseguisse mais sustentar a própria versão dos fatos. Mas o momento mais marcante aconteceu quando uma das análises técnicas foi explicada detalhadamente. O especialista mostrou diferenças claras entre as assinaturas recentes do meu pai e a assinatura presente no testamento. Diferenças que não podiam ser ignoradas. Diferenças que agora estavam sendo observadas por todos. Naquele instante, pela primeira vez, vi Renato fechar os olhos. Foi rápido, mas aconteceu. Como alguém que percebeu que a situação havia saído completamente do controle. Minha mãe começou a chorar. Baixinho. Eu segurei sua mão. E permaneci em silêncio, porque não existia sensação de vitória. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam. Aquilo não parecia uma vitória. Parecia uma tragédia. Porque independentemente do resultado, eu já havia perdido alguma coisa. A família que conhecia. A confiança que tinha. As lembranças que pareciam seguras. Tudo havia sido contaminado. Quando a audiência terminou, saímos da sala para aguardar as decisões posteriores do processo. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Renato se aproximou. Devagar. Sem arrogância. Sem raiva. Sem aquele comportamento agressivo que demonstrou nos meses anteriores. Ele simplesmente parou diante de mim. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então ele disse: "Eu nunca achei que você fosse investigar." A frase me atingiu como um soco, porque ela confirmava aquilo que eu já suspeitava. Mas ouvir era diferente. Muito diferente. "E eu nunca achei que você fosse fazer uma coisa dessas." Ele baixou os olhos. Não respondeu. Não tentou se justificar. Não tentou negar. Nada. Apenas ficou em silêncio. E naquele momento percebi algo importante. A verdade já tinha vencido, independentemente do que acontecesse dali para frente. Porque até ele sabia disso. Meses depois, o processo chegou às conclusões finais. O testamento foi invalidado. A divisão patrimonial voltou a seguir os critérios legais. A oficina, a casa, os bens, tudo foi reorganizado corretamente, da forma que deveria ter acontecido desde o início. Mas as consequências não pararam por aí. As investigações sobre a documentação continuaram, e acabaram gerando problemas sérios para Renato. Problemas que afetaram sua vida financeira, sua reputação, seus relacionamentos. Pouco a pouco, tudo aquilo que ele tentou construir usando atalhos começou a desmoronar. Exatamente como meu pai sempre dizia: quem tenta colher antes de plantar acaba ficando sem nada. Durante muito tempo pensei nessa frase, porque ela descrevia perfeitamente o que aconteceu. A ganância fez Renato perder muito mais do que dinheiro. Fez ele perder respeito, confiança, família, coisas que não podem ser recuperadas facilmente. Hoje, quando olho para trás, ainda sinto tristeza, mas também sinto paz. A oficina continua funcionando. Alguns dos antigos funcionários continuam lá. E sempre que passo pelo portão, lembro do meu pai. Lembro dele chegando cedo. Lembro do rádio ligado. Lembro do cheiro de café. Lembro dos conselhos. E principalmente lembro do homem honesto que ele foi. Meses depois da conclusão do processo, decidi visitar a oficina sozinha. Era uma tarde tranquila. O movimento estava fraco. Entrei no escritório antigo, o mesmo onde ele costumava organizar documentos. Sentei na cadeira. Olhei ao redor. E pela primeira vez desde sua morte, não senti dor.
Senti gratidão, porque apesar de tudo que aconteceu, apesar das mentiras, apesar das traições, apesar dos meses de sofrimento, a verdade prevaleceu, e a memória do meu pai permaneceu intacta. Antes de ir embora, encontrei uma foto antiga nossa. Eu devia ter uns 10 anos. Estava sentada ao lado dele na oficina, os dois sorrindo. Peguei a fotografia. Sorri também. E naquele momento percebi uma coisa. Meu pai não me deixou uma casa. Não me deixou uma oficina. Não me deixou dinheiro. Pelo menos não foi isso que realmente importou. O maior legado que ele deixou foi algo muito mais valioso. O caráter, a honestidade e a coragem de fazer a coisa certa mesmo quando dói. Guardei a foto na bolsa. Apaguei a luz do escritório. Fechei a porta. E fui embora, sabendo que aquela história finalmente tinha chegado ao fim.